Deus. Eu saúdo os irmãos capazes do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos. Aqui quem fala é o diácono Rafael, do Ministério INC, Unção Apostólica. Amém. Que eu tenho como meu pastor, com muito orgulho, Bispo Paulo Gerald, que tem nos ensinado o amor, a misericórdia, a como servir a Deus em fidelidade. Nós estamos aqui na cidade de Angra dos Reis, né, irmão? Já próximo da inauguração da igreja aqui, para a glória do nome do Senhor. E estamos aqui, né, irmão, trabalhando nessa seara, porque grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Irmão, nessa noite eu quero compartilhar uma revelação do coração de Deus através de uma parábola muito séria e que nós pouco meditamos a fundo nela. Mas se você me der alguns minutos da tua atenção, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai impactar o teu coração com essa revelação do coração de Deus através de uma parábola muito conhecida, mas que é de uma profundidade imensa. Eu quero compartilhar essa parábola com você. Lucas, capítulo 15, a parábola do filho pródigo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Irmãos, essa é uma parábola de profunda importância para os nossos dias atuais. Muitos pastores usam essa parábola como uma palavra evangelística, como uma palavra para ganhar almas, para resgatar aqueles que se perderam, porque nós sabemos que essa parábola é muito usada para atrairmos aqueles que se desviaram, mostrando para eles que o mundo jaz do maligno e que o mundo nada tem a lhes oferecer. Mas nessa noite eu quero mostrar para você, através do Espírito Santo de Deus que vai nos direcionar pela sua revelação, que essa parábola é muito mais do que isso. Ela aqui, Jesus, ele está mostrando aqui o profundo amor do Pai. E ninguém é certo na parábola, nem o filho que foi e nem aquele que permaneceu, mas unicamente o Pai, que é muito misericordioso, longânimo, e tem um amor incondicional. Por isso a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E é isso que Jesus quer mostrar aqui. E o tema dessa mensagem é: quem está errado? O filho pródigo ou o filho mais velho que permaneceu na casa do pai? Irmão, nós estamos vendo uma parábola, Jesus contando. O Salmo 78, o salmista profetizou dizendo: E abrirei a boca numa parábola, e proporei enigmas desde a antiguidade. Então, quando Jesus ele vai pronunciar essa parábola, ele fala acerca de um pai que tinha 2 filhos. E o filho mais moço, ele diz ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, a sua herança, porque eu quero ir embora de casa. E o pai que Jesus apresenta, ele não vai repreender o filho, ele não vai fazer uma reunião dizendo que o filho tomou a atitude de ir embora, porque em Deuteronômio capítulo 21, a Bíblia fala sobre uma lei dada a Moisés acerca dos filhos. E a Bíblia diz em Deuteronômio 21 o seguinte: olha, se o pai e a mamãe tiver um filho, quanto mais rebelde, e eles o repreenderem, mas ele não der ouvido aos seus pais, esses pais tinham o direito de pegar o filho e levar até os anciãos da cidade e dizer: olha, o nosso filho é quanto mais e rebelde, comilão e bebelão. E a Bíblia diz que a lei permitia que os anciãos convocassem a cidade,
pegasse esse filho rebelde, levasse ele para fora da cidade e o apedrejasse até a morte por ser desobediente ao seu pai e sua mãe. E a lei dizia que era para que o mal fosse arrancado do meio de Israel. Então, Jesus, ele disse: eu não vim mudar, mas vim cumprir a lei. Então Jesus está apresentando um pai que tem um filho que é rebelde, porque o filho quer ir embora. Além dele ser rebelde, ele quer a parte dele da herança. Nós sabemos que herança só é válida havendo testado de óbito, havendo morte. Se não houver morte, não há herança. E sendo ele o filho mais novo, a parte dele na época de Cristo era muito menor, porque a parte maior era dada ao filho primogênito, que seria o sucessor do seu pai a assumir os bens. Só que Jesus está mostrando um pai diferente de todos que os homens conheceram, de todos que os homens já tinham ouvido falar. E aquele pai, sem replicar, sem ignorar, sem repreender, ele pega a parte que cabe ao filho, entrega na mão dele. E a Bíblia diz que depois de alguns dias aquele filho vai embora. E a gente sabe que ele gasta o seu dinheiro dissolutamente na prostituição, na bebida, na embriaguez. E quando o dinheiro acaba, há uma grande fome na terra que aquele jovem está. E quando vem a fome, ele já está sem dinheiro, já não tem recurso nenhum. E a Bíblia diz que ele vai procurar ajuda e ninguém lhe dava nada. A Bíblia é clara em dizer: ninguém lhe dava nada. Então ele arrumou um senhor, e esse senhor mandou ele ir para os seus campos para apacentar porco. E a Bíblia diz que quando ele estava apacentando os porcos, ele desejou se alimentar com as bolotas que os porcos comiam. E nós sabemos que porco, pela lei, é animal impuro, é um animal rejeitado pelos judeus, é contra a lei dos judeus tocar em porco, tampouco comer carne de porco. Por isso que Daniel, quando foi levado para a Babilônia, a Bíblia diz que ele tenta no seu coração beber água e comer legume, porque na mesa do rei havia manjares que tinham comidas impuras para os judeus. E Daniel prefere obedecer à lei, se abstendo de comer aquilo que era impuro. Por isso é que Daniel pede para beber água e comer legume. E ele fica mais gordo e mais bonito do que os demais homens. Ora, como que Daniel engorda comendo legume? Legume não engorda, legume emagrece. Água não engorda, água emagrece. Mas por ele obedecer à palavra de Deus, logicamente, aquilo que é de dentro vai resplandecer do lado de fora. E a Bíblia diz que, acabados os dias que Daniel tinha que ser criado, a Bíblia diz que ele e os 3 jovens que estão com ele estão com os seus semblantes muito mais bonitos do que os demais homens. É claro, porque obedecer é melhor do que sacrificar. E agora esse jovem, ele vai cuidar de porco. E cuidando de porco, que era abominável entre os judeus, nós vamos ver isso até que o apóstolo Pedro, na sua epístola, ele vai dizer: porquanto, se depois de terem escapado das corrupções desse mundo através do conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Melhor seria, porque melhor seria do que não conhecesse os mandamentos, do que conhecendo transgredisse o santo mandamento que lhes foi dado. Deste modo, é como o verdadeiro provérbio que se diz: o cão voltou ao seu vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Então, porco, para os judeus, é animal impuro. E a primeira coisa que o diabo gosta de fazer com o ser humano, ainda mais quando ele é crente, quando ele é conhecedor, quando ele não pode matar, arrancar a vida, tirar a alma, a primeira coisa que o diabo gosta de fazer é fazer com que a gente toque naquilo que é abominável aos olhos de Deus. Então a primeira coisa que o diabo vai fazer na vida do jovem, que é conhecedor, é fazer ele cuidar de porco. Aquilo que é abominável é onde o diabo vai colocar ele para mexer, porque o diabo faz isso com a gente. Ele leva a gente no mais baixo escalão. E aquele jovem, ele gasta. E a Bíblia diz que sem ninguém pregar, sem ninguém evangelizar, sem ninguém dar um panfleto,
sem ninguém falar do amor de Deus, da lei, a Bíblia Sagrada diz que, caindo ele em si, disse: até os trabalhadores na casa de meu pai têm fartura de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Repare que ninguém precisou pregar para ele, ninguém precisou evangelizar ele, ninguém precisou dizer: rapaz, você está errado, rapaz, toma vergonha na cara, rapaz, volta, rapaz. Uma vez que a gente experimenta estar com o Pai, na casa do Pai, a Bíblia diz que uma semente, ela é semeada. E a palavra de Deus disse em Isaías, capítulo 55, que ela não volta vazia. Assim como desce do céu a chuva e a neve, e regam toda a terra e para lá não tornam, assim é a palavra que sai da minha boca, ela não volta para mim vazia. O jovem caiu em si porque a semente estava no seu coração. E quando aquele jovem, ele cai em si, ele percebe o que de fato tem valor para o seu pai. Porque aquele jovem, por que ele não volta para casa um pouco antes do dinheiro acabar? Porque ele sabia que o dinheiro estava acabando. Por que aquele jovem, imediatamente quando o dinheiro acabou, ele não voltou para casa? Porque ele sabia que o dinheiro ia acabar. Ele sabia que os homens não iriam lhe ajudar. A gente sabe como é que o mundo é. Mas por que ele não faz isso antes? Porque a vergonha de ter gasto aquilo que supostamente tinha valor para o seu pai não deixava ele voltar para casa. Porque se tem uma coisa que logo o diabo coloca na nossa vida, quando a gente peca contra o pai, é a vergonha. Como é que eu vou usar um paletó e uma gravata agora que eu caí? Com que cara que eu vou para a igreja? Com que cara que eu vou me apresentar se ontem eu estava pregando que era pecado e hoje eu caí? Então a primeira coisa que o diabo coloca na nossa vida, meus irmãos, é a vergonha. E aquele jovem, ele não voltou antes para casa porque ele carregava vergonha de ter pego a herança antes do tempo, de ter gasto, e agora com que cara ele vai voltar? Porque ele não tinha caído em si. Quando a Bíblia diz caiu em si, a Bíblia está revelando que o Senhor revela para o jovem o que é que tem valor para o seu pai. O que tem valor para o pai não é o que a gente tem. O que tem valor para o pai não é o que a gente possui, não é o cargo, não é o status, não é a condição social. Isso não tem valor nenhum para o pai. A briga entre Deus e o diabo é o valor que tem a nossa alma. Quando a Bíblia diz o jovem caiu em si, ele diz assim: nossa, na casa do meu pai os trabalhadores têm fartura de pão e eu aqui estou perecendo de fome. Mas eu levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e depois contra o Senhor. Quando o jovem cai em si, a semente que havia sido brotada, que havia sido semeada há anos atrás, brota, germina. E aonde a semente brota, germina? Na igreja, na casa do Pai? No mundo. Por quê? Porque aquilo que a gente não quer aprender com o Pai na sua casa, o mundo nos ensina lá fora. A gente só vai aprender a dar valor à comida que a gente come o dia que a gente passar fome. Quando a gente passar fome, a gente não vai reclamar do ovo frito, a gente não vai reclamar do jiló, a gente não vai reclamar da carne moída, a gente não vai reclamar do arroz dormido. Quando a gente passa fome, a gente valoriza aquilo que nós temos. Quando a gente vai dar valor à casa própria? Quando a gente suar o mês todo para poder pagar aluguel. Quando a gente vai dar valor ao carro? Quando a gente andar a pé.
Quando a gente vai dar valor ao emprego, que às vezes a gente ganha o salário mínimo, quando a gente estiver desempregado. O que a gente não quer aprender com o pai dentro da sua casa, o mundo nos ensina lá fora. Quando eu era mais novo, meus irmãos, minha mãe dizia: estuda, corre atrás, busca-se alguém na vida. Entrava aqui e saiu aqui. Até que um dia meus irmãos faleceram, eu me envolvi com crime, fui preso. E dentro da cadeia, tudo que a minha família me disse brotou no meu coração. A palavra do evangelismo, o panfleto que me deram, que eu rejeitei, tudo isso veio à tona. E dentro da cadeia, quando eu pensei que eu ia morrer igual meus irmãos, eu dizia: Senhor, dentro desse lugar eu não saio mais, eu sei que eu vou morrer aqui. Uma igreja entrou dentro da cadeia onde eu estava, pregou a palavra, a semente, germinou dentro de mim, brotou. E eu falei comigo: peraí, ainda há esperança para minha alma. Aí sabe aquele louvor que diz assim: quando Jesus estendeu a sua mão. Sabe? Jesus estendeu a mão e me tirou da onde eu estava como esse filho, comendo bolota de porco. E é interessante a parábola, porque é Jesus que está apresentando o pai. Jesus disse: havia um homem, um senhor que tinha 2 filhos. Quem está apresentando o pai é Jesus. E tudo que Jesus fala é muito mais profundo do que a gente pensa e do que a gente pode imaginar. Porque aquele pai, por que ele não repreendeu o filho? Por que aquele pai, ele não usou da lei que eu disse para vocês que está escrito em Deuteronômio 21 acerca dos filhos? Aquele pai podia ter pego aquele filho, o pai que Jesus apresentou, podia ter pego o filho, ter levado até os sacerdotes, os anciãos, e ele podia ter morrido apedrejado por ser desobediente. Mas quem está apresentando o pai é Jesus. E a Bíblia diz que Deus é amor. Jesus, irmão, ele não tem prazer nenhum que alguém permaneça na casa do Pai por uma imposição. Nada que nós fazemos para Jesus por obrigação, ele recebe. Por isso que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 9, se eu não me engano, verso 6, ele vai dizer: cada um contribua, aleluia, com alegria. Ele diz: aquele que semeia pouco, pouco colhe; o que semeia muito, muito colherá. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama o que faz ou que dá com alegria. Então Jesus está apresentando um pai que não queria que o filho ficasse em casa por uma imposição. Jesus está apresentando um pai que não iria nunca obrigar alguém a ficar dentro de casa sem a pessoa querer estar ali. Se tem uma coisa, irmão, que Deus não recebe, é quando nós adoramos a Ele sem querer adorar. Quando dizimamos sem querer dizimar. Isso é uma coisa que Deus não tem prazer. É quando você faz alguma coisa na obra de Deus só porque o seu pastor pediu para você fazer. Deus não recebe. Então por isso que o pai que Jesus está apresentando, ele não vai repreender o filho, vai dizer: rapaz, tu não vai em lugar nenhum, tu vai ficar dentro de casa, aqui é o teu lugar, eu sou teu pai, eu que mando, eu que pago as contas. O filho disse: pai, me dá porque eu quero ir embora. Nada do que aquele pai dissesse iria mudar o desejo que o diabo já tinha colocado no coração do filho. E o pai que Jesus está apresentando, ele sabe, porque ele é pai onipresente, onisciente e onipotente. O pai que Jesus está apresentando é diferente de todos, porque ele é amor. E quando nós amamos uma pessoa, nós não gostamos de receber nada por imposição, por obrigação. Não,
Não é assim que Deus trabalha. Então, quando o filho disse, eu quero ir embora, o pai falou, então tá bom, então vai. Mas o pai tinha uma certeza. E eu sei que eu estou falando aqui para pai, para mãe de filho rebelde. Tem pessoas que vão ver esse vídeo que tem filha rebelde, tem filho rebelde, tem esposo rebelde. E essa é uma mensagem séria, porque Jesus nos ensina através dessa parábola que tudo que a gente não aprende na casa do Pai, o mundo vai nos ensinar lá fora. Quem ensinou esse filho, aleluia, a valorizar o amor do Pai foi o sofrimento que o mundo causou. Então tem pessoas que vão ser necessário passar pelo sofrimento mundano. Vão precisar apanhar bastante lá fora. Vão precisar passar fome, ser humilhado, é necessário. O pai sabe disso. Se o pai não tivesse certeza que o filho iria voltar, ele não iria deixar o filho ir embora. Mas por que o pai que Jesus apresentou deixou o filho ir embora? Porque a semente já tinha sido semeada no coração dele. O pai já tinha falado aquilo que aquele filho precisava ouvir. E nós precisamos entender isso com muita... Meu Deus do céu. A Bíblia diz, passará o céu e a terra, mas a minha palavra, ela não passa. Uma vez que nós fomos selados por Deus, está selado. Rafael, minha filha está desviada, meu filho está desviado. Oh, minha querida, meu amado, não se desespere. Eles estão aprendendo lá fora, porque foi assim comigo. O mundo me ensinou e hoje eu estou aqui porque eu aprendi com o pai, mas através do mundo. É o processo. E aí quando o filho cai em si, sem ninguém ficar em cima dele, repare que o pai não saiu de casa para ir atrás do filho. Mas o pai estava na janela esperando, porque o pai ama. E quem ama, a Bíblia diz que tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O pai não foi atrás, porém, ele está esperando. Porque ele sabe que o filho está vivendo uma experiência passageira e logo logo ele volta. Porque o pai que Jesus está apresentando, isso aqui é muito forte. Ele tem certeza, oh glória a Deus, do que ele representa na vida de um filho. O pai que Jesus está apresentando não é qualquer pai. É o pai que Davi diz no Salmo 27, verso 10, se não me falha a memória. Porque quando meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me recolherá. Então a Bíblia diz, e caindo ele em si, disse. Opa, caiu em si. Quando ele cai em si, ele percebe que ele pecou, não contra o pai terreno. Oh, Jesus de Nazaré. Por quê? Porque se ele achasse que havia pecado contra o pai terreno, de fato, ele não seria liberto, muito menos se arrependeria de tudo que ele fez. Como que a gente sabe que o filho pródigo verdadeiramente se arrependeu? Quando ele diz assim, ó, levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu, depois eu pequei contra ti, mas primeiro eu pequei contra Deus, contra o Senhor, contra o Salvador. E quando alguém que vai e volta, dizendo eu pequei contra o Senhor, verdadeiramente ele mostra que se arrependeu. E quando ele chega, o pai está na janela esperando e o recebe, o abraça. Então ele confessa, Romanos 10, verso 10, com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. É necessário confessar. E quando o filho volta, ele diz, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faze-me como um dos teus trabalhadores. Olha o que o filho está dizendo para o pai. Presta atenção, que isso é muito forte. Ele diz, pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Reconhecimento de miséria. Reconhecimento dos seus atos que ele fez, pecaminoso. Então ele diz, pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas faze-me como um dos teus
trabalhadores. O que ele está dizendo para o pai? Pai, eu não preciso mais ser teu filho, eu não quero ter direito a nada porque eu não tenho, o que era meu eu gastei, eu reconheço, eu desperdicei, mas me dá um lugar como trabalhador, eu vou trabalhar para comer, o meu trabalho, aleluia, vai ser o meu salário, o que eu trabalhar o Senhor me paga, porque eu vou ser só um trabalhador na tua casa. Não precisa mais me chamar de filho, pai, porque eu não mereço ser chamado de filho. Eu reconheço a minha miséria, pai. Você está entendendo a profundidade do que Jesus estava dizendo? Numa simples parábola. O filho volta e diz, pai, eu quero só ser um trabalhador para me comer o pão. Paulo diz que aquele que não trabalha também não coma. E o filho volta diferente. Ele volta vivendo... Livro de Efésios, capítulo 4, verso 26. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que for bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Agora o filho volta, não achando que ele tem direito, nem de ser chamado filho, mas ele volta querendo um lugar para trabalhar, arrependido do que ele fez. E aí o pai... que é amoroso, que é compassivo, o pai que não impõe nada, o pai que não obriga a nada, o pai que entende que o mundo ensinou o que ele precisava aprender, abraça o filho, diz assim, pega uma sandália, coloca também o anel no dedo dele e também mata o bezerro cevado, porque nós vamos fazer festa. Por quê? Porque o filho verdadeiramente estava arrependido. E Jesus é claro, Pedro, Tiago falam a mesma coisa. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o vosso coração. Sente as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em tristeza e o vosso gozo em pranto. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará, o que Tiago diz. E aquele filho se humilha e reconhece que ele não é ninguém. Ele reconhece que agora ele está como miserável. Ele diz, pai, deixa eu trabalhar para me comer. E o pai que é pai diz, claro que não, rapaz. Eu te amo, você é meu filho. Mas precisava-se que tudo isso acontecesse para que você entendesse o amor que eu tenho por você. E o filho volta e o pai mata o bezerro cevado. O bezerro cevado é aquele que era preparado para a comemoração da Páscoa. Era preparado o ano todo. Eles engordavam o animal não tinha mancha, não tinha ruga, porque o sacrifício da Páscoa tinha que ser perfeito. Mas o pai vê que melhor do que comemorar a Páscoa é comemorar a volta de alguém que estava morto e reviveu, de alguém que tinha se perdido, mas foi achado. E aí então começa a festa, o filho volta e agora o filho está surpreso, porque talvez ele achou na mente dele, eu vou até pedir perdão, eu vou até tentar, aleluia, mostrar para o meu pai que eu me arrependi, mas eu tenho certeza que o meu pai, aleluia, ele talvez não me receba, talvez não me... Não, claro que não. O pai recebe muito bem. E agora a festa está acontecendo, o filho mais velho está no campo. E quando o filho mais velho ouve a dança e a festa, ele chama o servo e diz, o que está acontecendo? E o servo diz, rapaz, teu pai matou o bezerro cevado e está dando uma festa, porque o teu irmão voltou, estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Aí o filho mais velho diz, como é que é? Meu pai está dando uma festa. E aí aquele servo diz, rapaz, entra, vamos comemorar, o teu irmão voltou. Ele diz, eu não vou entrar para a festa. A Bíblia diz que o pai agora vem conversar com o filho mais velho, que não tinha saído de dentro de casa para nada. E o pai diz, meu filho, entra. E ele diz, pai, eu te obedeço em todos os teus mandamentos. Aleluia. Eu nunca transgredi contra o Senhor, nem pequei contra ti.
e tu nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Mas vindo este, teu filho, o filho mais velho não fala, vindo meu irmão, ô glória, porque ele é tão soberbo, tão egoísta, que ele não tem o amor verdadeiro dentro dele, porque ele não diz vindo meu irmão, ele diz vindo este teu filho, que gastou a herança com as diretrizes dessa vida. Tu tá fazendo tudo isso, e a mim tu nunca me deste nada. E aí o pai diz, olha para ele, tentando mostrar que o que vale para o pai não é o que se tem, mas é o que nós somos. O pai olha para o filho mais velho e diz, meu filho, tudo que é meu é teu, as minhas coisas são tuas. Mas era justo nos alegrarmos, porque o teu irmão estava morto, reviveu. Ele tinha se perdido, mas foi achado. Não foi isso que Jesus disse quando entrou na casa de Zaqueu? Ele disse, este também é filho de Abraão. O Filho do Homem não veio senão buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Então Jesus ele veio para os filhos pródigos. E ele está mostrando um pai que é diferente de todos que Israel já havia conhecido. Porque é um pai que só ama, que tem misericórdia, que teve paciência de esperar o filho ir e voltar, que teve paciência de suportar a afronta e o egoísmo do filho mais velho, que não está satisfeito com a vinda do seu irmão de volta para casa. E aí eu faço uma pergunta, quem está certo? O filho pródigo ou o mais velho que ficou dentro de casa? Sabe qual é a resposta de Deus para a nossa vida? Nem quem foi e nem quem está. O único certo de toda a história é Deus. É Deus. Não existe certo homem, existe certo palavra, certo Espírito Santo, certo Jesus de Nazaré. Porque quem foi só tem uma coisa de bom: contar a experiência que viveu, para que aqueles que estão não fazem o que ele fez. E quem ficou só tem uma coisa de bom: dizer para aqueles que querem ir que melhor é estar com o Pai. Então, perdão, tanto o filho pródigo que foi embora, quanto o filho que ficou, eles só têm uma coisa de bom para o Pai: é a experiência deles. Porque quem permanece tem experiência para dizer para quem quer ir. E quem foi tem experiência de trazer o que viveu para que aqueles que estão não façam a mesma coisa e sofram as mesmas aflições. Então quem está certo na história é o pai. Porque o pai ama o que foi embora e voltou, e ama o que ficou, mas que é egoísta. Ô glória a Jesus de Nazaré! Então quem está certo é o pai. Então Jesus ele está apresentando um pai que é conhecedor de todas as coisas. Então nós precisamos muito aprender com Jesus Cristo. Não é o tempo de igreja que nos faz ser melhores do que quem está lá fora. E não é a experiência de quem está lá fora faz ser melhor do que aqueles que estão aqui dentro. Melhor é Deus, grande é Deus, poderoso é só Jesus. Então, o filho pródigo, ele tem experiência para contar, mas ele vai ser recebido pelo pai. O filho mais velho é egoísta, que não compreende o amor do pai pelo filho que ele gerou. Mas ainda assim o pai ama a ambos. E Jesus está dizendo que bom é que todos permaneçam dentro de casa. Bom é que ninguém se desvie. É que ninguém se perca, é que todos venham ao conhecimento da salvação. Então você que está aflito por quem se desviou, fica tranquilo, porque ninguém precisou pregar para o filho pródigo, ele caiu em si, somente ora, clame ao Senhor, a oração de um justo pode muito em seus efeitos.
Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu a chuva, e a terra produziu seu fruto, disse Tiago, capítulo 5. Então a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Ora pelo teu filho, ora pelo teu esposo. A obra quem faz é o Pai. Jesus está apresentando um Pai hoje que você nunca viu. Compartilha essa mensagem, que ela é poderosa. Compartilha com quem está desviado. Compartilha com quem está na presença de Deus, para que a gente reconheça qual é o nosso lugar, quem a gente é, o filho pródigo ou o egoísta que ficou. Aleluia! Aí a gente precisa, irmão, examinar a nós mesmos e saber que posição a gente está. Ou se a gente já compreendeu que o Pai ama a todos. Ele não quer que ninguém vá embora, mas também não quer que ninguém fique e seja egoísta e se ache maior do que os outros porque está. Porque nós que estamos não somos maiores do que ninguém. Virão pessoas, aleluia, quebradas, humilhadas. Virão pessoas que nós nunca imaginaríamos que iriam ser crente, que nos humilhou, que nos apedrejou, mas elas virão. E a nossa obrigação é receber, porque elas têm valor para Deus. O Senhor não está interessado no teu carro, na tua casa, a posição que você tem, nem o diabo. A briga de Deus e o diabo é pela alma. A nossa alma tem valor. Então, para o Pai, o que vale? É o amor. E precisamos amar como esse Pai. Amém? Você que não se inscreveu, se inscreve nesse humilde canal, porque é um canal debaixo de oração. E Deus falará com você através de revelações tremendas da sua palavra. Amém, meus irmãos? Que Deus vos abençoe. Ore pelo nosso ministério, ore pelo Bispo Paulo Geraldo, ora pela obra da igreja que está sendo feita aqui na cidade de Angra dos Reis. Contribua com essa obra e compartilhe esta mensagem, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando conosco e nos ensinando que de fato Deus é amor. E quem não ama é porque não viu e nem conheceu a Deus. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.